Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está aqui, um prazer estar com vocês. Para quem vai assistir depois, fica o meu beijo, meu cheiro, meu abraço. Hoje, como vocês escolheram, né, eu coloquei lá para vocês, o nosso tema de hoje é sobre tipos de mediunidade. Embora o Essência já abordou esse tema lá no começo, né? Quem está no Essência desde o começo sabe que a gente já teve aí um conteúdo falando sobre tipos de mediunidade. Mas foi um conteúdo que eu passei e a gente não discutiu. A gente não discutiu, né, o assunto. A gente não estava aqui cara a cara, né, para falar sobre o assunto. Então, eu achei pertinente trazê-lo de volta, por quê? Porque eu recebo muitas mensagens, né, sobre esse assunto, perguntando, eu estou sentindo isso, eu vi aquilo, eu ouvi, não sei o que é, então, enfim. Vamos abordar mais aprofundadamente esse assunto hoje e esclarecer as dúvidas que vocês possam ter. Já adiantando para vocês que nós vamos falar sobre os tipos de mediunidade que são mais conhecidos, porque, na verdade, existem mais de 100 tipos de mediunidade. Então, assim, vamos abordar aqueles que estão mais dentro do nosso cotidiano, que a gente ouve falar mais e vivencia mais também. Quem sabe, hoje, vocês se encontrem, né, dentro do tipo de mediunidade de vocês, de acordo com o que a gente for abordando aqui em cada uma delas. Mas eu gostaria de, antes, esclarecer com vocês uma diferença. As pessoas confundem muito o que é mediunidade e paranormalidade. Alguém sabe dizer qual é a diferença? Não? Ninguém? Eu tenho uma noção, mas eu não sei se o que eu tenho de noção é a mesma coisa. Tá, então fala qual é a sua noção. É que o paranormal é o que move as coisas, seria isso? É um tipo, né, de paranormalidade. Então eu não sei o que é. Então, vamos lá. Eu vou colocar os slidezinhos que eu fiz aqui para vocês, a apresentação, mesmo porque eu vou deixar essa apresentação para vocês lá também, para quem quiser depois deixar salvo ou imprimir para ler, né, de que precisar. Eu vou colocar ela para vocês lá depois, tá? Então, deixa eu só compartilhar minha tela com vocês aqui primeiro. Tá dando para vocês verem aí? Apareceu? Mas para mim não apareceu nada ainda não. Não? Agora apareceu. Apareceu, né? É porque demora um pouquinho, mas tá dando para ver, né? Tá. Mediunidade e paranormalidade. Exatamente. Então, vamos lá. Aqui a gente vai entender o que é essa diferença. Olha só. Toda mediunidade é uma paranormalidade, mas nem toda paranormalidade é uma mediunidade. Como assim? Existe a paranormalidade do âmbito geral do fenômeno, igual a Glau acabou de falar de mover as coisas, né? Vocês já devem ter visto pessoas que entortam talher, né? Empurram um copo em cima da mesa, enfim. Então, ela tem um âmbito geral que compreende as ocorrências que são psíquicas, que pertence à própria pessoa. Então, a paranormalidade é a própria pessoa que faz a produção desse fenômeno. Então, assim, os fenômenos paranormais de natureza mediúnica, eles alcançam o médium, que é apenas um instrumento. Então, assim, o médium ali, ele se encontra apenas como um instrumento da espiritualidade, certo? A gênese ou origem do fenômeno não
pertencem ao médium, certo? Na manifestação mediúnica, a ação daquela manifestação pertence a uma consciência sem corpo, que no caso é um espírito. Já no fenômeno paranormal, propriamente dito, a construção é na própria mente do sensitivo. Ele não precisa sofrer aí a influência de outra mente externa, certo? Então, o paranormal, ele é capaz de produzir o evento sem a contribuição de um espírito. Por isso que se fala, toda mediunidade é uma paranormalidade, mas nem toda paranormalidade é uma mediunidade, certo? Então, vamos lá, como exemplo, Chico Xavier, que é o maior médium, né, que se tem conhecimento no Brasil. Chico Xavier, ele era médium. Na Índia, o maior paranormal que se tem conhecimento e que ainda está vivo é o Satya Sai Baba. Então, assim, ele produz fenômenos paranormais muito intensos. Os paranormais, eles não precisam da interferência de uma inteligência desencarnada, sem corpo, para produzir os seus fenômenos. Ou melhor, eles produzem por si mesmos, sem a necessidade da presença de um espírito. Deu para entender essa diferença? Tem um cara aqui no Brasil também que produz os ectoplasmas, você já viu? Sim, já vi. É Marilson, não sei lá como é que chama o nome do Tem cara. vários, né, na verdade. Mas esse acho que é bem famosinho aí. Mas aí já entra a mediunidade junto com a paranormalidade. Entendeu? Ah, tá. Então são as duas coisas. Ele as tem duas coisas juntas. Tá. Entendeu? É aquilo que eu coloquei bem no começo aqui, ó. Toda mediunidade é uma paranormalidade. Todo tipo de mediunidade é uma paranormalidade. Mas nem toda paranormalidade é uma mediunidade. Por quê? Porque existe a paranormalidade onde a pessoa não depende de um espírito. Ela própria, através da sua mente, ela consegue gerar o fenômeno. Então, vamos lá. A pessoa se torna médium quando o espírito desencarnado participa do fenômeno junto com ele. Mas também tem uma mesclagem nessa intervenção. Então, os fenômenos paranormais, eles podem ser de natureza psíquica, através apenas da mente do sensitivo, ou anímica. O que é anímica? É aquela que é de natureza mediúnica ou espiritual. Entenderam? Mas também podem ser os dois juntos. Certo? Quando os fenômenos eles estão ali juntos, eles estão mesclados, né? Nesse caso aí existe o que a gente chama de quantum do paranormal médium. Então, é uma outra parte predominante do espírito que está ali se comunicando com o médium, entendeu? Que faz as suas atividades. Deu para entender essa questão? Sim. Então, é isso. A paranormalidade em si é quando a pessoa não depende da espiritualidade para realizar esses fenômenos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um tipo de mediunidade que é associado à paranormalidade. Aliás, que não precisa estar associado à paranormalidade. Gente, peraí. Eu vou citar um tipo de mediunidade que é paranormal, que é a de radiestesia, por exemplo. Um sensitivo que tem o dom da radiestesia, ele não precisa de uma intervenção espiritual. Ele consegue manipular as energias dele próprio, do ambiente, de elementos,
da natureza, por exemplo, como o fogo, como a água, como o ar, a terra, certo? Ele tem essa capacidade de manipular energias independente de uma intervenção espírita, certo? Essa é um tipo de paranormalidade, só para vocês entenderem o contexto, certo? Então, ficou clara essa questão ou alguma dúvida? Não. Tudo certo? Podemos continuar? Sim. Sim. Então, vamos falar agora sobre os tipos de mediunidade. Esclarecendo o que é paranormalidade e mediunidade, vamos falar aqui sobre os tipos de mediunidade. Lembrando, tá? O que a gente falou lá no comecinho. Toda mediunidade é uma paranormalidade, certo? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro aqui da clarevidência. O que é a clarevidência? Ela é a habilidade que é mais conhecida. Ela é a capacidade em que usamos o nosso terceiro olho. É onde a gente consegue ver além do que os nossos olhos físicos podem ver. Então, por exemplo, através de meditação. Gente, quando eu falo de meditação para vocês, isso é sério. A meditação é a porta de entrada para qualquer tipo de desenvolvimento mediúnico. Vocês não levam isso a sério, tá? Então, através da meditação, as pessoas, elas se tornam capazes de usar isso, tá? Para quê? Para visualizar outros lugares, outros tempos. Por exemplo, passado, futuro, certo? A pessoa pode ter aí visões, né, ou vislumbres, como a gente chama, de acontecimentos que não estão aqui no presente. O nível de detalhe dessas visões, ele depende de quê? Da capacidade, da habilidade desse médium. Então, quanto mais ele trabalha isso, essa mediunidade, mais ele vai ter visões mais claras, mais ele vai conseguir alcançar distâncias no espaço-tempo, certo? Mais ele vai conseguir ver a respeito de outras pessoas. Então, assim como algumas pessoas têm uma visão melhor do que os outros, por exemplo, eu uso óculos, outros não, né? Alguns médiums veem de uma forma mais clara. Por quê? Porque eles trabalham essa mediunidade neles. Algumas pessoas veem por menor e cor. O que isso quer dizer? Enquanto outros apenas obtêm vislumbres dos lugares, de uma forma assim distante, né? E aí a pessoa ainda tem que ficar ali tentando descobrir o que aquilo significa. Isso quer dizer o quê? Tem alguns clarividentes que começam vendo, por exemplo, a aura de uma planta, a aura de um animal, né? A própria aura, a aura de uma pessoa. Eu já passei exercícios para vocês começarem a visualizar a aura, também ninguém faz, mas enfim. Então, as pessoas que trabalham a sua mediunidade, elas conseguem, além de ver cores, ou quando vem aquela coisa que fica perdida, ai, gente, mas o que é isso? O que isso quer dizer? Quando ela trabalha essa mediunidade, ela consegue ter clareza daquilo que ela está vendo. Ela não tem a menor dúvida. Ela compreende na hora se aquilo é agora, se aquilo foi no passado, se aquilo está no futuro. É muito claro. Ô, Nina, só um minuto. Acho que tem alguém com o microfone aberto e está dando uns estrondos que às vezes eu não consigo te ouvir. Acho que é a Fernanda. Vou fechar. Melhorou, né? Então, vamos lá. Pessoas com clarevidência tornam-se, às vezes, artistas. Por quê? Porque elas conseguem expressar o que elas estão vendo. Gente, não se iludam, tá? Que os filmes que a gente assiste,
são frutos da imaginação dos diretores, dos escritores, os livros. A grande maioria dos filmes, por exemplo, de ficção científica, eles são visões. Esses diretores, escritores, eles são médiums clarividentes. E a maioria deles nem tem consciência disso. Então, eles passam ali para o papel informações que eles recebem do plano espiritual. Por exemplo, tem assim, inúmeros filmes, né, que a gente já assistiu há muitos anos atrás, que na época a gente falava assim, isso não vai, né, isso não vai acontecer. E tá aí, tudo acontecendo, né? Então, são clarividentes, que muitas vezes nem têm o conhecimento desse poder, mas que estão aí atuando, colocando em prática. O próximo, clareaudiência. A clareaudiência é a capacidade de ouvir além do ouvido físico. Às vezes as pessoas ouvem música, palavras ou sons em sua mente que ultrapassam o que normalmente ouvimos. Por quê, gente? O som é vibração, tá? O som é parte do elemento ar. Assim como a visão, ela também, ela chega para nós através de frequência, vibração. Então, o som é a mesma coisa. Por exemplo, uma canção vai ficar presa na sua cabeça, apenas para descobrir que seu melhor amigo tem estado a ouvir essa música todo dia. Isso é só um exemplo que eu coloquei aqui. Muitas vezes as pessoas com esse dom, elas se tornam músicos, dançarinos, cantores, oradores e escritores. Às vezes, a sua conexão com a música é tão forte que eles têm, assim, uma experiência fora do corpo quando escutam a música. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já aconteceu de... Eu tirei? Vocês estavam vendo? Sim, você tirou, você parou de compartilhar. Então tá. Então, vamos lá. Quem aqui já aconteceu de ouvir uma música e arrepiar? Não sempre. Acontece Então, comigo, André. isso é um dos sinais, tá? É um dos sinais de clareaudiência. Por quê? Porque a pessoa que é clareaudiente, ela tem uma sensibilidade muito grande para sons. Então, Lina, tem música... Oi. uma pergunta. Dependendo do ambiente que eu tô, eu escuto zumbido, mas não é aquele zumbido que é o dia todo. É dependendo do clima, a energia, o ambiente que eu tô. Isso também é algum sinal de clareaudiência? Ou não? Eu ia chegar nessa questão do zumbido, porque isso é uma coisa que todo mundo quer saber. Mas espera aí. Vamos Tá. só terminar aqui a explicação com relação a isso. Então, a pessoa que é clareaudiente, ela tem uma sensibilidade muito grande. Então, a conexão dessa pessoa com a vibração e o significado de determinadas palavras, por exemplo, podem ir muito além do que uma pessoa que não tem esse dom. Então, é normal você chegar em um determinado lugar, ouvir uma música. Tem pessoas que, por exemplo, vão numa orquestra, ou num show, a pessoa passa o tempo inteiro se arrepiando, arrepia a nuca, arrepia cabelo, arrepia tudo. Por quê? Porque é uma vibração mais intensa, é uma vibração mais elevada. Se é uma música que toca em você, que toca o seu sentimento, né, você vai sentir esse arrepio. Então, isso é um dos sinais de clareaudiência.
Agora, com relação ao zumbido no ouvido, gente, isso a gente tem que ter muita atenção, porque, primeiro, causas físicas precisam ser descartadas. Gente, até aneurisma causa zumbido no ouvido. Você pode ter um aneurisma, não saber que você tem um aneurisma, tá sentindo zumbido no ouvido, pressão no ouvido, e tá achando que é espiritualidade. Vamos colocar a mão na consciência, tá? Então, descarta qualquer problema físico. Tá com zumbido no ouvido? A primeira coisa que eu falo, vai no médico. Vai no médico. Procura um otorrino. Por quê? Porque ele vai saber se você tem um problema de epilepsia, se você tem um problema de labirintite, se você tem algum problema, algum aneurisma, enfim, inúmeros. Até, como é que chama? Enxaqueca dá zumbido no ouvido. Então, a primeira coisa, descarta a causa física. Descartou a causa física, agora sim, vamos entrar na questão da espiritualidade. O zumbido no ouvido, ele está ligado à frequência também. Então, se você tá com uma pessoa, por exemplo, você encontrou uma pessoa ali, você encontrou com uma pessoa e de repente o ouvido, pum, já aconteceu com alguém? Então, por isso a pergunta, porque eu fui no médico por conta desses zumbidos, né? Fiz os exames, hoje fiz audiometria, não deu nada. Tá. Por isso que eu perguntei. Então, se descartou as causas físicas, você pode estar captando uma frequência ou abaixo da sua ou acima da sua. Por quê, Fê? Porque nós vibramos, certo? Nós estamos aqui vibrando o tempo inteiro. Se você chega num lugar que essa vibração tá mais baixa, você vai captar o zoom no ouvido. Se você chega num lugar que a vibração está mais alta, a mesma coisa. Então, o zumbido no ouvido, ou o apito, ele indica uma mudança de frequência, ou da pessoa que está com você, ou do lugar aonde você está. Mudou essa frequência, você vai ouvir. O meu não é zumbido, o meu é uma dor. É como se estivesse enfiando, é assim, do nada. Às vezes eu chego em algum lugar e dá aquela pontada como se estivesse enfiando uma agulha no meu ouvido, de eu colocar a mão assim e daqui a pouco passa. Também, pode ser como zumbido, pode ser como apito, tem gente que ouve chiado, como se fosse rádio, né? Ou quando a gente está procurando ali a estação de rádio, tem gente que ouve chiado, tem gente que sente doer, igual a Glau tá falando. Então, tem vários sintomas. E tudo isso tá ligado, gente, só um minutinho. Oi? Tá, obrigada. Beijo, amor. Com Deus. Tchau. Beijo. Desculpa, gente, é remédio que eu pedi, tá? Eu só tenho que... Alice? Só um instante, meus amores. Perdão, gente. Então, vamos lá. Então, é isso.
o zumbido no ouvido, o chiado, a dor, nada mais é do que você captando uma frequência que está fora da sua, ou mais baixa ou mais alta, certo? Pode ser de pessoas, pode ser de lugares, pode ser os seus mentores tentando te passar alguma informação também, tá? Isso acontece demais, porque eles tentam passar informação para a gente através da audição, através do olfato, da visão, da sensibilidade. Então, Eu comecei a pensar nisso, sabia, Nina? Eu comecei a prestar atenção nisso. Parece que quando quer falar alguma coisa comigo, então assim, ó, fica atenta e vem essa dor no ouvido. Eu comecei a ter essa percepção. Exatamente. Inclusive, gente, vocês podem abrir um canal de comunicação com os mentores de vocês. Vocês podem, vou dar uma dica que está relacionado com meditação, porque meditação, ela está em tudo, tá? Ela faz parte desse processo, ela é a parte principal desse processo. Então, quando você se colocar num estado meditativo, que seja ali você sentar no seu sofá ou deitar na sua cama, fechar o olho, começar a fazer uma respiração, né? Você já começa a melhorar essa frequência que você tá. Então, vocês podem, durante esse estado, vocês podem conversar com os mentores de vocês e pedir para eles, para que, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu falo para eles que quando eu perguntar alguma coisa que for positiva, é para eles me tocarem no meu cardíaco. Quando for algo negativo, é para eu sentir no meu plexo solar. E assim acontece. Entenderam? Então, vocês podem criar esse tipo de comunicação com eles. Eles adoram isso. Adoram. E pode ter certeza que vai acontecer essa comunicação. Igual, eu acabei de falar com vocês aqui para tocar no meu cardíaco, meu cardíaco fez assim, ó, puff, sabe, gelou, ele gela, eu sinto gelar. O estômago é a mesma coisa, o plexo solar, sabe aquela sensação quando você está caindo numa montanha-russa, que dá aquele frio? É a mesma coisa. Então, eu tenho essa comunicação muito clara com eles através dos meus chakras. E vocês podem fazer isso, certo? Por quê? Porque o chakra é um campo, um vórtice de energia. Para um mentor ou qualquer espírito tocar no seu chakra, gente, é muito fácil. É muito fácil para eles. Eles apenas precisam emanar a energia para aquele chakra, você vai sentir essa energia tocando esse chakra. Diferente dele vir tocar em você, né? Te dar um tapa, ou acorda, né? Então, vamos começar a trabalhar essa comunicação. Pode falar, Sara. Que nem o do zumbido do ouvido, eu escuto como se fosse frequência de rádio. Às vezes parece ter um grilo, e às vezes vem como um sopro, por exemplo. Sabe quando tá quando o vento assovia? Uhum. Exatamente assim, só que é um assovio bem sutil, bem suave. Teve um dia que eu saí olhando a casa inteira para ver se a casa não estava aberta, porque eu achava que estava vindo de algum lugar. Foi aí, depois disso, que eu comecei a entender que não tinha nada a ver com o vento lá fora, era alguma coisa dos meus mentores, mas acontece sempre assim. E o grilo é uma coisa, né? O grilo é o pior. Eu já até acostumei com ele. O grilo é o pior. Para mim, nossa senhora. Ficou alguma dúvida com relação a esse tipo de mediunidade? Não? Então, vamos passar para o próximo. Vou compartilhar de novo a tela aqui com vocês. Apareceu? Está aparecendo aí? Está. Então, vamos falar agora da clarissenciência. É a capacidade de... Vocês nunca tinham ouvido falar disso, né? Clarissenciência. É a capacidade de sentir psiquicamente os sentimentos de outras pessoas, estejam elas presentes com você ou distantes de você. Essa detecção, ela pode ocorrer
no passado, no presente ou no futuro. O que significa que uma pessoa clarissenciente pode sintonizar emoções passadas, presentes e futuras. Então, é um tipo de mediunidade muito, muito útil para quem faz, por exemplo, leituras psíquicas, para quem faz leitura de registros acásticos, certo? A clarissenciência, ela é uma mediunidade que está diretamente ligada ao chácara do coração. Então, o clarissenciente, ele consegue ter essa percepção. Não confundam com a clarividência, tá? Muitos trabalhos espirituais, trabalhos energéticos, eles precisam associar 2 tipos de mediunidade. Por exemplo, uma leitura de registro acástico, eu preciso da minha clarissenciência e da minha clarevidência. Por quê? Porque a clarissenciência, ela está ligada mais a quê? A detecção de sentimentos, de emoções, e não de visão. É sentir, é diferente. A clarevidência é ver, certo? Então, a clarissenciência é a capacidade que o médium tem de ter esse sentimento captado dentro do espaço-tempo, passado, presente e futuro. Alguém conhecia essa? Eu nunca tinha ouvido falar. Pois é bem bacana também. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem alguns trabalhos que eu faço que, olha, eu começo a chorar, porque realmente, quando é um sentimento muito forte, dói meu peito, dói minha cabeça, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que é uma coisa muito bacana, muito bonita, é bem complexa também, tá? Não é fácil de lidar, não. Diferente, vocês podem também estar querendo associar isso aí ao sensitivo, né? Ou ao médium esponja, né? Como a gente vai falar agorinha também. Mas não, é diferente, é um tipo de mediunidade diferente. A claricognição. Alguém já ouviu falar? O que é claricognição, gente? É saber sobre eventos, conhecimentos ou pessoas sobre os quais, normalmente, você não teria nenhuma maneira de saber. Por exemplo, saber intuitivamente que alguém precisa de ajuda, ou que haja um terremoto acontecendo do outro lado do planeta. Muitas vezes, as pessoas que têm esse dom, ela pode ser avisada que algo vai acontecer, algo que está no futuro, para que possa ser sábio e preparar-se. Não é aquela coisa de falar assim, é o vidente que só... Porque aqui no Brasil a gente só vê esses videntes falar de coisa ruim. Eu não vejo vidente nenhum vir para dar uma boa notícia, sabe? Eu fico chocada com isso. Então, que fique muito claro isso. É para que a pessoa possa ser sábia e se preparar. Por quê? O futuro pode ser mudado? É claro que pode. Depende das nossas ações. Então, muitas vezes, você recebe essa informação para quê? Para que você tenha a capacidade de mudar esse futuro. O futuro não é algo ali escrito, determinado. Não. Ele pode ser alterado. Tá? Embora esse dom se possa confundir um pouco com a clarividência, que eu sei que vocês estão pensando nisso aí, por isso que eu já coloquei aqui, é um saber a um nível mais profundo do que apenas ver. Então, vamos lá. A claricognição, ela já mistura aí 2 coisas,
Vocês perceberam isso, né? Então, muitas vezes isso está ligado à fé e orientação divina. Por quê? Confie e siga os seus instintos, e o fluxo vai te levar para onde você precisa ir na sua vida. Então, a claricognição, ela já misturou aí alguns tipos de mediunidade. Ele não está só no ver. Então, não confundam com a clarividência. Certo? É um pouco diferente da clarividência. Alguma dúvida com relação à claricognição? Não? Então tá. Clarissensitividade. O que é a clarissensitividade? Vamos lá. É ser capaz de sentir para além da amizade ou sentir um espírito. Isso é frequentemente reconhecido em gêmeos, filhos gêmeos. Quando um se machuca, o outro sente. Vocês já ouviram isso? Quem aí conhece, tem amigos ou gêmeos na família, que já ouviu essa situação, né? Então, às vezes, por exemplo, nós mães, né? As mães sabem que aconteceu alguma coisa com o filho, ela não sabe o que é, mas ela sente. Ela sente que alguma coisa ali está errada. Às vezes ela sente até na parte do corpo dela aonde o filho se machucou. Isso é clarissensitividade. A clarissensitividade, gente, ela é uma mediunidade que praticamente todos nós temos. Só que a gente não dá muita bola para ela. Tá? Outro lado desse sentido é o sensor empático, onde as emoções são partilhadas. Então, já tivesse, por exemplo, realmente a pessoa chateada, a pessoa insegura. E por que ela está chateada? Por que ela está insegura? Ela não sabe de onde está vindo esse sentimento. Entenderam? Aí, só mais tarde, ela vai descobrir que, por exemplo, o melhor amigo estava realmente irritado, estava chateado, ou o marido, ou o filho, e ela sentiu o mesmo sentimento. Então, isso é clarissensitividade. Somos mais sensíveis do que nós pensamos. E acidentalmente podemos apanhar o que outras pessoas estão sentindo. Pessoas que são extremamente sensíveis nesta área podem estar a conduzir numa estrada ou ao passar uma pessoa que você nem conhece, nunca viu na vida, sentir ali o fluxo de emoção dessa pessoa ou daquele lugar. As pessoas que são dominantes nesses sentidos procuram frequentemente maneiras de aliviar a dor dos outros. Então, pessoas que têm aí o sentimento de curar os outros, elas procuram profissões como terapeutas, palestrantes. Por quê? Porque são muito sensíveis. São pessoas muito compreensíveis, são pessoas muito amigas, porque elas sentem a dor do próximo de uma forma mais profunda. Mas a gente está falando de dor, não é só a dor. Sente também a alegria, sente o êxtase, sente a excitação, certo? Então, essa é a mediunidade de clarissensitividade. Já tinham ouvido falar também? Não. Vamos lá. Clarigustação. O nome já está falando. O que é? É a sensibilidade degustativa. Vamos lá, isso aqui é muito interessante. Às vezes as pessoas são capazes de saborear além do que está na sua comida. Gente, e eu vou falar um negócio para vocês. Eu vou terminar de ler aqui e aí a gente vai comentar. Por exemplo,
Num restaurante, alguém pode sentir que a sua comida tem um gosto ruim, apesar de todo mundo que está ali na mesa tá falando que a comida tá ótima, tá boa. Já aconteceu isso com alguém? Aqui? Não lembro. Pois é. O que eles podem sentir, podem estar a sentir, por exemplo, e eu tô falando porque isso já aconteceu comigo. Você sentir que não tá bom, para você não tá bom, para os outros tá. O que aconteceu ali, gente? A pessoa que tem essa clarigustação, ela percebe que a pessoa que fez a comida não estava num dia bom. Cozinhar é uma alquimia. Quando nós estamos cozinhando, nós colocamos nessa comida a energia que reverbera em nós. Então, se você vai fazer a comida para os seus filhos, para o seu marido, faça com amor. Tá chateado? Tá zangado? Não faz. Pede. Embora você também não sabe de onde você está pedindo, como é que tá, mas pelo menos o peso não vai estar na tua consciência de que foi você que fez mal. Acho que ela fica brava todo dia. Entendeu? Gente, isso é sério, tá? Isso é sério. Você pode matar uma pessoa com um copo de água. Quem sabe fazer isso? Tá? Isso não é brincadeira, não. Isso Então, já aconteceu um fato, não comigo, mas com uma pessoa, muito minha amiga, que comprou um pão. Estou falando de pão porque eu fazia pão, mas não foi meu que ela comprou, não. De uma pessoa numa feira, e o pão estava muito bonito, cheiroso, macio, feito do dia, levou para casa. E a hora que foi comer, não estava presente, mas ela relatou para mim e agora veio na minha memória essa história. Ela disse que o pão estava horrível, com gosto olha, eu ruim. tenho certeza que isso já aconteceu com vocês. Por exemplo, a gente pede uma comida ou vai num lugar e come. Você passa mal com aquela comida e ninguém passa. Sim, então, aí deixa eu terminar. Aí ela falou assim para a pessoa, falou assim, nossa, o pão tava tão bonito, mas tá com gosto diferente. Aí ela falou assim, também, a minha irmã, quando vai amassar pão, ela põe toda a raiva que ela tem da patroa, batendo o pão na mesa e pondo todo o ódio. Ela disse que ela sova assim para o pão ficar bem macio. Então, cada batida que ela dava na mesa era descontando a raiva nela. Não tinha como o pão ficar bom, né? Impossível. Gente, pelo amor de Deus. Mas isso é fato verídico, aconteceu. Pois é, mas isso acontece sempre, em restaurante, gente, em casa, na nossa casa acontece, não tem como, né? É até engraçado, mas é sério. Então, vamos lá. Eles que eu tô falando, são esses sensitivos, tá? Eles também podem apanhar o gosto da comida que seus amigos mais próximos estão comendo. Às vezes, repentinamente, pode ter o desejo de um dos melhores cozidos aí da vovó, ou da mãe. Quem lembra da comida da mãe, quem lembra da comida da avó. Depois que ela já partiu, né? O que pode ser, gente, uma conexão vibracional do outro lado do véu. Ô, Nina, então quando a gente às vezes está comendo alguma coisa e aí de repente você fala assim, nossa, deu um gosto, tô sentindo um cheiro de pimenta, tá merecendo uma pimenta aqui, pode ser isso? Pode O ser. da pimenta eu tenho direto, o da pimenta é tira e queda, vira e mexe eu tenho o da pimenta. Pode ser. Pode ser, inclusive, alguém que está próximo de você que está comendo ali uma pimenta braba e você pegou. Entendeu? Então, vamos lá. Como provavelmente pode adivinhar, as pessoas que dominam essa área, muitas vezes, elas gostam muito de cozinhar. E são aquelas que inventam muito na cozinha. Por quê? Porque elas têm uma percepção de sabor diferente.
Essas pessoas praticamente podem saborear a cultura e a história por trás dos alimentos. E podem ser pessoas muito exigentes na sua alimentação. Essas pessoas são melhores na detecção de toxinas nocivas em seus alimentos e até mesmo organismos geneticamente modificados presentes nesses alimentos. Eu não sei vocês, mas é muito difícil uma comida me fazer mal. Mas quando eu coloco na boca, eu sinto alguma coisa diferente. Eu sei, aí é batata. É batata. Pode estar o sabor que for, mas é colocar na boca, parece que dá uma travada. Aí eu sei, cara, eu vou comer, mas eu sei que vai fazer mal. E é assim, entendeu? Então, entendam uma coisa, gente. Nós nascemos, quando nós somos criados pelo todo, né? Quando o nosso ser é criado, é embutido em nós todos os tipos de mediunidade. Todos. Isso quer dizer o quê? Todos nós somos médiuns, isso todo mundo já sabe. Mas nós possuímos em nós todas essas mediunidades. Acontece que em algumas pessoas elas estão mais afloradas, outras pessoas já nascem com certas mediunidades assim, ó, gritando, e outras começam a desenvolver isso depois dos 30 anos. Então, depende de pessoa para pessoa. Mas todos nós possuímos todas essas mediunidades, certo? É por isso que vocês estão aqui ouvindo, e aí vocês, à medida que eu estou falando, vocês estão assim, mas isso eu já senti. Mas isso também já aconteceu. Mas... Percebe? Que alguma coisinha de cada uma que a gente está falando aqui, alguém já percebeu uma ou mais? Então, é isso. Vamos passar para a próxima. Intuição. Olha, vamos desmistificar o que é intuição. A intuição é a capacidade de adquirir conhecimento sem provas, sem evidências, sem raciocínio lógico, sem compreender, sem conhecer, sem saber de onde aquilo veio. Isso é intuição. Então, diferentes escritores dão a palavra intuição para uma variedade muito grande de significados, que vão desde ali de uma visão direta, místico, com padrão de reconhecimento inconsciente. Então, a palavra intuição é muitas vezes mal utilizada ou mal interpretada, no sentido do instinto, da verdade, da convicção, do significado, dentre tantos outros assuntos. A intuição é um fenômeno que nos acontece. Não podemos procurar a intuição. Não é assim que acontece. Deixa eu ver o que a minha intuição me fala. Não é assim que funciona. Ela vem sem você pedir. É um acontecimento vinculado aos nossos padrões de abordagem da realidade. Então, a intuição, ela é um fato da nossa psique, da psique humana. E ela é facilmente reconhecível na vida de todos os seres humanos. Não é preciso recorrer à psicologia para a gente perceber que a intuição é algo que é irracional. É algo que perpassa e ultrapassa os limites daquilo que a gente tem ali para a gente como imediato. É algo que pode pôr aí em xeque nossos valores, as nossas expectativas. É aquilo que nos mostra outros horizontes. Então, a intuição não espera por você. É você quem deve estar pronto para receber, para acolher esse relâmpago que vai aparecer aí
para você. Porque a intuição é como se fosse um relâmpago. Se tiver distraído com as coisas aí do dia a dia, você não vai poder sentir essa sutileza da mensagem que é a intuição. Se você tiver trancafiado na lógica da causa e efeito, você vai se comportar como um tanque de guerra, que passa por cima de tudo aí. Então, a intuição é nada mais, nada menos do que a manifestação da nossa alma. A intuição é o reflexo da inteligência divina que está dentro de todos nós. Mediunicamente se diz que a intuição é a inspiração que os espíritos nos dão e que é captada psiquicamente. Então, a intuição, aí vocês devem estar se perguntando, como eu sei que é intuição ou que é coisa da minha cabeça? Sempre vem essa pergunta, né? A resposta é simples. O que veio primeiro é a tua intuição. Aí vem aquilo, aí você para e você fala assim, não, mas e se? Aí você pensa em outra coisa. Aí já não é a intuição. Aí já é você gerando uma resposta. Aquilo que veio como relâmpago, puf, na hora, pode saber. O primeiro que veio é a intuição. Quando você, por exemplo, pega seu carro, vai sair para o trabalho. Todos os dias você faz ali o mesmo trajeto. Todo dia o mesmo trajeto. De repente, do nada, vem para você, não, eu vou por aqui hoje. Por quê? Para quê? É a tua intuição. Se do nada veio, hoje eu vou virar aqui, vou pegar outro caminho, é a tua intuição. Pode ser o teu mentor te alertando, tem um ladrão naquela rua, tem um buraco que você vai cair, que você não vai ver, vai arrebentar a roda do seu carro. Entendeu? Pode ser N situações da qual você está sendo alertado e nem se toca. Aí você fala, eu vou por aqui para quê, né? Meu caminho é esse, vai. Aí, pá. Então, o que vier primeiro é a intuição. Se você vai seguir ela ou não, aí já é um problema seu. No meu caso, o que mais acontece? Aumenta 1 centímetro. Ai, Maria, essa foi boa. Mas é isso, né? Então, isso é a intuição. Eu aumento e vem a cliente com uma taça maior. Pois é. Acontece muito, né? Em todos os sentidos da nossa vida. Oh, meu Deus do céu, complicado. E as mulheres têm umas intuição com os maridos também, né, gente? Que só Jesus na causa. Oh, meu pai, eles mal sabem, né? Mas vamos voltar aqui ao assunto. Então, isso é intuição. Ficou alguma dúvida com relação à intuição? Não, né? Então, vamos lá. Chegamos no médium esponja, né? O Bob Esponja, que é o empata. Um médium empata, sente e é afetado pelas energias dos outros. Sente a motivação e a intenção das pessoas. Capta, absorve o que as pessoas estão sentindo, pensando, olhando apenas nos olhos dela. Ou às vezes nem isso. Às vezes é só de chegar perto. É aquela coisa da pessoa tá te contando uma história e você... não tô acreditando nisso, não. Na hora você sabe que aquilo é mentira. Os empatas, quando eles estão conectados a alguém, eles sentem o que essa pessoa está fazendo. Eles têm pressentimentos. Os médios empatas sabem as coisas sem que ninguém precisa chegar e falar no seu ouvidinho.
Eles só sabem. Então, gente, é algo que vai além da intuição. Além da intuição. O empata consegue sentir a dor do próximo. Eles sentem o que as outras pessoas estão sentindo. Eles carregam, sabe, ó, todo empata que não sabe trabalhar a sua mediunidade tem dor nos ombros e nas costas. Todo empata que não, e nas pernas também, tá? Por quê? Porque carrega o peso de todo mundo. Pega o peso da mãe, pega o peso do marido, pega o peso dos... Vai, carregando. Isso sem contar os problemas de gastrite. Gente, todo empata que não controla tem gastrite. Por quê? Porque o nosso chakra do plexo solar é o chakra que absorve essas energias para que a gente possa transmutar essas energias e liberar por ele. Então, o empata, ele só absorve, absorve, absorve. Ele não consegue transmutar. E aí, quando ele não consegue transmutar o chakra do plexo solar, ele vai só inflando, inflando, inflando. Eu já vi, gente, chakra, eu já vi plexo solar a ponto de explodir. A ponto de explodir. E chakra explode, tá? Para quem não sabe. Então, Como assim? Explode? explode. Chakra explode. Sério? E aí, para você reconstituir ele, é um UPA. Não sabia, não. Explode. Então, todo empata que não consegue trabalhar essa mediunidade, ele vai ter aí dor nas costas, problemas de estômago, esôfago também, dor nos ombros, dor nas pernas, justamente por quê? Por causa desse acúmulo de peso energético. E como trabalha isso? Se você percebe que você é empata, Eu sou. pois é. Então, o que o empata que é consciente dessa mediunidade, na verdade, gente, todos nós somos empata. Só que uns sentem mais, outros sentem menos, outros nem sentem. Às vezes a pessoa vai num lugar e fala, nossa, eu voltei com uma dor de cabeça, e o problema é a dor de cabeça, não é onde ele foi, nem com quem ele esteve, né? Então, qual que é a grande questão do empata? Gente, o empata sofre, eu falo que é o que mais sofre, é o empata que não sabe controlar. É aprender a transmutar essa energia. Então, é isso que eu queria saber, porque às vezes eu sinto, aí o que eu faço? Eu pego meus 2 dedos assim e giro em volta do plexo e solto, giro e solto, mas eu não sei se está certo. Isso é uma intuição que você está tendo. Sabe, aí eu faço isso, por exemplo, quando eu tô abrindo muita boca, geralmente dentro de ônibus, né? Eu começo a bocejar muito. Aí eu começo a girar meu dedo no plexo e soltar, girar, soltar, e eu vou melhorando. Como se você estivesse puxando uma linha lá de dentro. Isso, Aí eu fico assim, transmuta, solta, transmuta, Se fosse um solta. modelo. Isso, como se fosse isso, Então, você é intuída a fazer isso. Por quê? Porque isso é um tipo de captação de energia. Mas tem hora que não dá certo. Por Quando é quê? muito pesada a energia, eu não consigo. Exatamente. É por isso que a gente está aqui aprendendo a trabalhar proteções, né? É por isso que a gente está aqui aprendendo a fazer os nossos amuletos. É por isso que a gente está aqui aprendendo a proteger a nossa casa. O ancoramento eu tenho feito, desde o dia que você ensinou, eu tenho feito de manhã e de noite. E às vezes, no meio do dia, se eu estiver na rua assim, eu refaço ele de novo. Eu não sei se tem que refazer, mas eu sinto a necessidade de refazer. Sempre que quiser. Gente, o EV, por exemplo, que eu já ensinei para vocês. O EV, vocês podem fazer 10 vezes por dia, gente. O que é EV?
é o equilíbrio vibracional. Ah, esse eu não assisti a aula, não. Quem faz o EV pelo menos 3 vezes por dia, gente, não precisa se preocupar em estar absorvendo energia. Não precisa. Então, Glauciane, eu vou te ensinar aqui agora, tá? O que é o EV. Porque eu acho que você não participou das aulas que a gente teve em abril, que foram aulas só sobre técnicas Eu acho que eu não assisti nenhuma de abril. envolvendo a mediunidade, tá? Então, o EV foi a primeira aula. Por quê? Porque é uma técnica primordial para você se proteger. É aquela coisa de você falar assim, eu faço e vou. Sabe sábado que eu postei a fotinha lá para vocês? Sábado, Dia Internacional do Rock. Eu que moro em Goiânia, que é uma capital sertaneja, e eu odeio música sertaneja. Abri um pub ótimo aqui. Fui, me arrependi de ter ido, mas fui. Gente, a gente vai ficando velha, é aquela coisa, você fica em casa falando, eu não saio, eu não saio. Aí no dia que sai, você fala, para que eu saí, né? Mas enfim. É assim mesmo. Volta eu e o marido falando assim, não vamos sair mais. Eu também não pretendo mesmo, não, sabe? Fui porque realmente ia ter um show lá e uma banda bacana e eu queria ouvir, mas tá. Então, sempre que eu vou para lugares assim, eu faço o EV. Por quê? Porque o EV faz com que a minha vibração aumente, e a minha vibração estando aumentada, nada consegue chegar até mim. Nada me alcança. Então, como que é o EV, Glau? Você vai visualizar uma bola de luz na sua frente, para em pé, visualiza essa bola de luz na sua frente, na altura do seu chakra básico. Você sabe onde é o básico, né? Sim, embaixo do umbigo, 3 dedos abaixo do umbigo, não é isso? Não. Abaixo do umbigo é o chakra umbilical, o chakra sexual. Ah, o chakra básico, o básico é que lá a gente embaixo. senta. Tá. Isso. Então, você vai visualizar uma bola de energia. Energia, tá? Como se fosse energia mesmo, visualiza. No dia, eu até coloquei uma imagem daquele gerador de Van de Graaff, que é aquela que fica os raios dentro dele, já viu? Foi essa imagem que veio na minha cabeça agora, a hora que você falou de bola Exatamente. de energia, foi o que veio na minha cabeça. É um gerador de Van de Graaff. Então, você visualiza uma bola de energia na altura do seu chakra básico, e aí você vai trazer essa bola para dentro de você, para dentro do seu chakra básico. Na hora que você trouxer ela para dentro de você, você vai começar a subir ela, sobe até o topo da sua cabeça e desce até os pés. Sobe até a cabeça, desce até os pés. E aí você vai, com o passar que você vai fazendo, você vai aumentando essa velocidade. Vai chegar uma hora que, só de você pensar, você já não vai mais nem visualizar a bola, você já vai sentir ela no seu básico e ela subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Mas eu que tenho um problema sério de visualização, que você sabe disso, como é que eu vou fazer isso? Você vai sentir. Porque, na verdade, não é para visualizar, é para sentir. Tá. Essa técnica é diferente. Só que quando você coloca ela em prática todos os dias, você consegue fazer com uma facilidade imensa. Chega uma hora que quando você visualiza, ela já começa a subir e descer tão rápido que é como se ela pulsasse em você. Você sente pulsar. Entendeu? Isso é o EV. Então, tá num lugar, tá percebendo que tá recebendo carga, fala, gente, vou ali no banheiro. Vai no banheiro, fecha o olhinho, faz um EV. Ou fecha o olhinho, faz um ancoramento. Ou vai lá, fecha o olhinho e segura na mão do mentor e fala, me ajuda, né? Então, gente, vocês têm técnicas e técnicas que a gente já aprendeu aqui para vocês se protegerem, para vocês se blindarem. Pega um amuleto, pega um cristal, tudo isso é proteção. Então, o empata, ele sofre se ele quiser. Nina, o ancoramento, quando a gente imagina as luzes, né, entrando, né,
Aí você imagina. Aí eu tenho que falar para ela ancorar, ou ela expandiu, Não, ou mais nada. É só não. receba a luz dourada, né, do Criador, a azul de Cristo, a rosa do amor incondicional e a branca do anjo da guarda, não é isso? Sim, só isso. Só isso. Ah, tá. Só isso, tá? Uhum. Isso aí também já é uma blindagem. Cara, você tá com 4 campos de luz. Isso já é uma blindagem. Essa eu tenho feito. Pois é. Direto. Então, o empata, ele sofre, por quê? Porque ele não sabe se proteger, ele não sabe transmutar a energia que ele absorve. Ai, mas acabou que eu fiz, mas absorvi. Acontece. Acontece. Não tem como. Eu que trabalho com energias das pessoas, de lugares. Gente, teve uma vez que eu fui fazer uma limpeza de um hotel da Bahia. A mulher me contratou para fazer uma limpeza não era hotel, era uma pousada. Na Bahia. Caraca do céu, velho. Eu fiquei 3 dias ruim. 3 dias. Por mais que eu me proteja, por mais que eu me blinde, que eu blindo o meu ambiente, às vezes acontece. Acontece. Então, aconteceu, o que vocês vão fazer? Ah, então agora vocês vão fazer o aterramento. O ancoramento não segurou, então faz o aterramento. O que é o aterramento? Jogar para a terra. Imagina, né? Imagina que ou tá vindo uma luz entrando aqui em você, descendo, chegou nos seus pés, elas viram raízes que fincam dentro da terra. Veja essa energia descendo para a terra até chegar no núcleo da terra, no núcleo vermelho. Chegou no núcleo da terra, ela transmuta na hora. Aí você puxa ela de volta para você. Pronto. Então, aterramento. O aterramento vai jogar para a terra transmuta. Fica tranquilo. Certo? Podemos passar para o próximo? Incorporação. A mediunidade de incorporação ou psicofonia é uma categoria mediúnica que se caracteriza pela transmissão oral da comunicação de um espírito desencarnado. A incorporação é também conhecida como psicofonia, que é a que fala, por produzir uma alteração aqui, ó, no chakra laríngeo, que é o que habilita o espírito a falar através das cordas vocais do médium. Toda incorporação vem acompanhada da psicofonia. Muitas vezes a voz pode não mudar o tom, mas muda um pouco a forma de falar. Certo? O fenômeno, ele é bastante interessante. E além da atuação do chakra laríngeo, o espírito, ele pode adquirir certa liberdade de movimentos, dependendo do médium. É por isso o nome de incorporação. O espírito, quando se aproxima do médium, ele produz uma alteração no seu sistema endócrino e nos seus chakras, que é por onde ele atua e interfere na organização mediúnica. A incorporação pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. A psicografia deriva da incorporação. Então, vamos lá. Existem muitos mitos relacionados à incorporação. Quando a gente fala da psicofonia e da psicografia, é porque a psicografia é um tipo de incorporação. A psicofonia
é um tipo de incorporação. Só para vocês entenderem. O que é a psicofonia? É aquela pessoa que, por exemplo, eu chego para Fernanda, aí eu falo, Fernanda, eu tô assim, assim, assado. Aí a Fernanda começa, blá, 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 blá. Aí, de repente, ela mesma vira e fala assim, nossa, mas de onde que eu tirei tudo isso que eu falei? Entendeu? É porque não foi a Fernanda que falou. Ela foi usada. Certo? Isso é psicofonia. E a psicofonia é um tipo de incorporação. Incorporação consciente. Por que consciente? Porque a Fernanda estava falando comigo palavras que não eram vindas dela, mas ela estava consciente, certo? Do que ela estava me falando. Então, é uma incorporação consciente. O que é a incorporação semiconsciente? É aquela incorporação que o espírito, ele usa da audição do médium, da fala do médium, às vezes da mão do médium para fazer uma psicografia, mas o médium está tendo plena consciência do que está fazendo. E a incorporação inconsciente é aquela onde o espírito toma completamente a consciência do médium. Então, é aquela onde o médium, geralmente a gente vê muito nos terreiros, né, nas giras, o médium incorpora ali de uma forma que ele fica inconsciente. Quando a entidade sai, ele não se lembra do que aconteceu. Isso é a incorporação inconsciente. Certo? Então, existem esses tipos de incorporação. A consciente, completamente consciente, a semiconsciente e a inconsciente. Mas, entendam, psicografia é incorporação, psicofonia é incorporação. Podemos dizer que a auditiva é incorporação, é um tipo de incorporação. Por quê? Porque uma entidade está utilizando de quê, gente? Do nosso físico, dos nossos dons psíquicos, auditivos. Não deixa de ser uma incorporação. Certo? Então, para desse negócio de achar que incorporação é só quando o espírito vem e o médium vai ali e muda e fala grosso e bebe e não fica bêbado, né? Porque ainda tem isso também. Então, incorporação não é só isso. Incorporação não se limita só a isso. Certo? Pode falar, Sara. Deixa eu fazer uma pergunta. Aconteceu algum, assim, ano passado, quando eu fui no centro espírita que tem aqui perto de casa, e aí eu passei lá eles chamam Casa Estrela, né? Casa Jardim, desculpa. E aí eu fui lá e a preta velha me atendeu, uma vozinha maravilhosa. Eu cheguei a comentar com a Nina na época. E aí ela falou ela falou várias coisas, ainda inclusive que eu tinha mediunidade de incorporação. Mas assim, nunca percebi. Mas a Lina sabe que eu tenho a mediunidade de psicografia. Embora eu morra de medo, por isso eu parei de meditar, porque toda vez que eu ia meditar acontecia. Mas teve 2 episódios que veio na mente agora a Nina explicando, e eu lembrei de 2 episódios bem interessantes. Na época eu ainda ia na igreja, tá? Eu ainda ia para a igreja e tal. Uma vez eu estava numa festa, acho que se não me engano foi a festa de aniversário de 1 ano da minha irmã caçula, e eu não vou saber dizer mais ou menos como foi, mas eu sei que quando eu voltei em si, eu estava andando de uma forma totalmente, assim, estranha, que aí eu me dei por conta, e ainda falei, nossa, que jeito estranho de andar, por que eu tô andando assim, sabe? Mais ou menos assim. Aí passou. E teve uma outra vez, eu tava orando, né, nas minhas orações, orando,
e eu meio que dava a sensação que eu tive que acho que eu dei um apagão naquele momento, e quando eu voltei, eu tava com o corpo curvado, com as mãos para trás, e eu olhei e falei, mas por que eu tô assim? Por 2 vezes, né, teve essa situação de eu me dar por conta da minha postura estar totalmente desengonçado, ou diferente do que é e tal. Tem alguma coisa a ver? Tem sim, tá? Como que ocorre a incorporação? O espírito, ele se acopla, primeiro, um espírito não entra no seu corpo, isso não existe, é outro mito, tá? Assim como existe a lei da física, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, 2 espíritos não ocupam o mesmo corpo ao mesmo tempo. Isso também é mito, tá? É lenda. Então, como que ocorre a incorporação? O espírito, ele chega próximo ao médium e ele se acopla através dos chakras, tá? Os nossos chakras, do mesmo jeito que a gente tem um vórtice aqui para frente, a gente tem um vórtice para trás também, certo? Então, ele se acopla através dos chakras. Ele se aproxima e começa a fazer esse acoplamento, chácara por chácara. O principal chácara de conexão para uma incorporação é o chácara humeral, que é um chácara que nós temos aqui, ó, nas costas, tá? Ele fica do lado esquerdo, aqui, ó, na altura da omoplata. Se chama chácara humeral. É o principal chácara de conexão com a espiritualidade em casos de incorporação. Então, geralmente, um médium de incorporação, a primeira coisa que ele sente é esse chácara aqui atrás. Tá? Primeira coisa. Por quê? Porque quando ele sente esse chácara aqui atrás, é sinal que o espírito chegou próximo. Mas Então, ele ele sente primeiro... dor? Depende, cada um sente de um jeito. Tem gente que sente ele esfriar, tem gente que sente esquentar, tem gente que sente como se ele pulsasse, tem gente que sente dor. Isso depende do médium e depende coceira? da entidade. E sentir formigar e esquentar. Tipo, como se estivesse ardendo e formigando, do nada, assim. Também. Eu Então, sinto isso muita depende. coceira. Pois é, isso depende do médium e depende da entidade que está chegando. Tá? Então, primeiro, chácara humeral. Depois do chácara humeral, o espírito começa a se conectar com os outros chakras. Gente, nós não temos só esses chakras aqui. A gente tem chácara no cotovelo, a gente tem chácara na mão, a gente tem chácara no pulso, a gente tem chácara nos joelhos, nas virilhas, nos pés. Então, a gente se torna uma marionete. Vocês já perceberam, quem já foi em centro, que muitas vezes o médium que vai incorporar, que vai receber uma entidade, ele tá ali, de repente ele começa a tremer? Vocês já perceberam isso? Muitas vezes o médium, ele começa a sentir aquele tremor, por quê? Porque é o desacoplamento. É justamente o acoplamento dessa entidade no seu corpo energético, nos seus pontos energéticos. E aí tem muito médium que assusta, ele assusta, você vê que ele assusta, né, e volta ao normal. Então, o médium que já tem consciência, ele sente esses tremores, esses baques e vem, mas não é a entidade que entra no corpo. Ela se conecta. Aí a gente fica como se fosse uma marionete. A psicografia, a entidade vem, geralmente ela acopla aqui no humeral, certo? E ela transporta essa energia para o braço. Aí a pessoa que faz a psicografia, ela começa a sentir o braço formigando, doendo, pulsando. Por quê? Porque é a energia que está sendo passada para manobrar a escrita. Entenderam? Então, é assim que ocorre. Não é como muita gente pensa. O falar também é uma incorporação. Ele vem, ele conecta ao humeral e traz aqui, ó, pro laríngeo.
Aí Eu você gosto de começa. ver a Mônica Medeiros, ela sempre, quando ela incorpora lá o Exu Veludo, ou a extraterrestre lá, o pai Joaquim da Angola, é muito legal, porque ela abaixa a cabeça, quando ela já levanta com outra voz. Pois é. Tem pessoas que não mudam a voz, igual eu falei, né? Às vezes não muda o tom da voz, mas muda a forma de falar. Ou fala mais calmo, ou fala mais rápido, entendeu? Ou começa a falar gíria, coisa que você vê que não é normal da pessoa falar, entenderam? Então, tudo isso é um tipo de incorporação. Incorporação não se resume só a pessoa receber um espírito ali, mudar de voz, mudar de jeito. Não. Existem vários tipos de incorporação. Alguma dúvida com relação a isso? Outros tipos de mediunidades: projeção astral, telepatia, radiestesia, cura, transporte, canalizador, passador de almas, bilocação e por aí vai. E no transporte, o passador de almas não é o mesmo, não? Não. O Achei que médium... fosse. Não. Vamos esclarecer isso. O médium de transporte, ele é aquele que atua dentro de um centro espírita ou um terreiro. E aí, por exemplo, Sara, eu sou um médium de transporte, certo? Não sou, tô falando, tô dando exemplo. Eu não sou médium de transporte. Mas eu estou lá atuando como médium de transporte. Aí a Sara chega. A Sara tá com um obsessor terrível nela. Um encosto, um obsessor que tá ali sugando a energia vital dela, fazendo inferno na vida dela, ela tá, né? Então, enfim. Aí a Sara chega e o que eu vou fazer? Eu vou puxar, eu vou trazer esse obsessor para mim. O médium de transporte, eu costumo dizer que é o tipo de mediunidade mais perigosa. Porque o médium de transporte, se ele não tiver controle absoluto do que ele faz, eu já vi médium de transporte parar em hospício. Por não saber depois lidar com aquilo que ele trouxe para ele. Então, é uma capacidade divina, muito bonita, mas muito perigosa. Por quê? Porque eu tirei dela e trouxe para mim. Aí, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que saber como lidar com isso. Eu tenho que saber entregar ele para a espiritualidade. Se eu não souber fazer isso, eu tô lascada. Então, essa é a diferença do médium de transporte. O passador de almas já é aquele que trabalha com as pessoas que desencarnam. Certo? O passador de almas, quem é passador de almas, em períodos, por exemplo, que a gente está de guerra, em casos como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, é aquela pessoa que sonha que está lá no lugar, que vê a situação, durante o sonho ele sente cheiro. Por quê? Porque ele está lá auxiliando no transporte dessas almas. Isso é um passador de almas. Você pode ser um passador de almas e ter auxiliado a sua avó que faleceu, o seu pai, a sua mãe, entendeu? Sem saber. Mas você auxiliou. Por quê? Porque é uma mediunidade que geralmente ocorre de forma inconsciente. Quando nós estamos em projeção astral. Né? E aí, infelizmente, a grande maioria, quando retorna, não se lembra. Tá? Mas também é uma mediunidade muito bonita. Muito bonita. Alguma dúvida com relação a isso? Não. Não? Então, deixa eu voltar aqui a nossa tela. Então, minha gente, eu tinha pedido para vocês terem aí um papel e caneta. Alguém está com papel e caneta? Eu tô, peraí que eu vou mudar de lugar. Eu também tô.
Senta, Lucas, tá vendo? Quem tá? Silvia, minha linda, tudo bem? A Silvia entrou e dormiu. Não, dormi não, Aline, eu tô no banho, perdão. Ah, Mas estou acompanhando. Mari, Já tô aqui com o papel e a caneta e o lápis. Tá. Mas aí se vocês... Fernanda, você tá com papel também? Fernanda, acho que caiu. Gente, o que que acontece? É o seguinte, todos nós podemos psicografar ou canalizar mensagens dos nossos mentores, dos nossos guias, da nossa família de alma ou de espíritos. A única coisa que eu peço para vocês é jamais façam isso se vocês não estiverem num dia bom, tá? Por quê? Porque vocês vão atrair alguns indesejados que podem se passar ali pelos seus mentores, né? E te passar mensagem fora de contexto. Então, primeiro, estar se sentindo bem, estar num dia legal, ou pelo menos naquele momento estar tranquilo. Por quê? Porque quando nós nos colocamos à disposição da espiritualidade, isso, na grande maioria das vezes, não vai acontecer de primeira, não vai acontecer de cara. Que fique claro isso. Mas, se você se coloca, por exemplo, você combina com os seus mentores. Olha, todo dia, 7 horas da noite, eu vou estar aqui, com papel e caneta na mão. Faz um acordo com eles, um combinado. Eu já falei para vocês que eles adoram esses combinados. E aí você vai começar a trabalhar isso. Eu vou ensinar agora mesmo como. Ou, eu não posso todo dia. Escolhe um dia da semana, 2 dias da semana. Mas marca e esteja lá. No dia e na hora marcado. Porque eles respeitam muito isso. Então, marcou, esteja presente. Certo? Feito isso, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar estarem em um lugar tranquilo, para começar a trabalhar a vibração de vocês, para que vocês elevem essa vibração, porque os espíritos de luz estão aqui, a gente está aqui. Então, a gente vai sentar, vai respirar, vai tirar uns minutos para elevar. Chegou aqui, aí a brincadeira começa. Entenderam? Não adianta eles estarem aqui, você está aqui sentado na mesa com a caneta e o papel na mão, pensando na raiva que você está do marido. Pensando no quarto bagunçado dos filhos. Pensando na conta que você tem que pagar. Esquece. Tá? Então, quem quiser fazer esse exercício agora, nós vamos tirar aqui alguns minutos e vamos ver o que rola para cada um de vocês. Certo? Podemos começar? Então, primeiro, qual é o principal sentimento, o sentimento que eleva mais rápido a nossa vibração? Quem sabe? O amor. Gratidão. Gratidão. Quer elevar a vibração assim, ó? Gratidão. É o sentimento que mais eleva. Então,
Ai, pelo que eu sou grato? Faz assim, ó. Pronto, minha amiga, você tá respirando, você já tem que ser grata. Só de respirar. O dia que você estiver nervosa, respira fundo. Já é um motivo para você agradecer. Então, já tá aí a primeira dica. Então, eu quero que vocês coloquem a caneta na mão, o papel embaixo, relaxa os ombros. Vocês, eu já adianto, tá? Vocês podem sentir a presença, pode ser que vocês sintam calafrio, arrepio, pode ser que vocês sintam vibrar o corpo, pode ser que vocês sintam um dos chakras expandir, tá? Então, só para vocês saberem que vai ser normal, tá bom? Então, relaxa o braço, segura a caneta, relaxa o braço, fecha os olhos, começa a respirar profundamente para acalmar o cérebro. Puxa profundamente, solta. Trabalha essa respiração aí. Continua respirando, oxigenando o seu cérebro, acalmando os pensamentos. Mais algumas vezes. Vai relaxando o corpo, os ombros, mas mantendo a sua consciência. E agora começa a emanar do seu chakra cardíaco uma luz branca. E junto com essa luz branca, o sentimento de gratidão. Gratidão por estar tendo esse momento. Gratidão por estar vivo. Emana essa luz branca cheia de gratidão. E permite que essa luz te envolva. Como se fosse uma esfera branca da mais pura luz divina. Agradeça aos seus mentores por estarem aí agora com você, por essa conexão. São seus irmãos que te amam acima de tudo, escolheram estar aqui com você. Agradeça esse amor, esse amparo. Diga que você está disponível. Que você está presente. Que o que quer que venha, seja para o bem de todos, sempre. Que essa luz de gratidão alcance a todos, emane para todos. Pode ser que venham palavras na sua cabeça. E aí você pode escrever a palavra que vier na sua cabeça.
Pode ser que você ouça alguma coisa. Pode ser que venha uma frase completa. Pode ser um símbolo. Pode ser um nome. Mantenha esse canal aberto. Se permita a esse contato. Muitas vezes você pode sentir a necessidade de fazer uma oração. Mas continue emanando o sentimento de gratidão. Continue se envolvendo dessa luz branca divina. Continue com os seus canais abertos. Pode ser que você sinta uma certa dormência no braço, um formigar nos dedos, um peso no ombro. Não precisa sentir a sua mão se movimentar sozinha. Você pode apoiar a caneta no papel e soltar a mão. Ou escrever o que vier à sua mente. O que vier ao seu coração. Eu vou fazer uma oração enquanto vocês se entregam a esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Ó minha Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, contra o pecado, contra a doença, contra a morte. Vamos voltando. Quem quiser voltar, abrindo os olhos. E me contem a experiência de vocês, a primeira experiência. Eu senti uma dor aqui assim, ó, e foi pesando o ombro, assim, sabe? E aí, assim, a caneta ficou andando assim, ó, fez uns rabiscos, que eu vou tirar a foto e mandar no grupo pra vocês verem.
E aí, assim, tem assim, um negócio escrito assim, que parece que tá escrito gostei, tá? Gostei, mas eu acho que é isso. Gostei, um trem assim. Mas, Perfeito, né? perfeito. Abençoada seja, Glauciane. Mais alguém? Só uns formigamentos, só na mão. Na mão não, no antebraço e no ombro. E um peso no ombro. Só, não escrevi nada não. Só ficou vindo, como sempre, olhos na minha mente. Perfeito, mas esse formigamento já é o sinal de que você consegue. Essa dor, Glau, que você sentiu, é o sinal de que você consegue. Foi engraçado porque, assim, a caneta estava parada. Aí, quando você falou assim, solta a mão, porque eu tô na cama, né? Então, assim, eu achei que era posição, não sei. Aí, quando eu soltei a mão, ela foi bem de leve, assim, e de repente ela foi escrevendo esse gostei, assim, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Falei, deve estar ficando maluca, sei lá, né? E continuei, rabiscou, e depois parou. Mas essa dor foi bem constante, assim, foi o tempo todo esse peso. Ótimo. Tá aí, você já sabe que é capaz. Fernanda? Então, é a dor nos ombros e uma frase. Qual? Seja a luz no mundo para que a humanidade tenha um pouco mais de amor do Criador. Gratidão. E uma letra que não é minha. Depois coloca lá pra gente, tá? Você, a Glau. Sara? Ai, que eu tenho medo dessas coisas. Eu tô sentindo dor na mão ainda, meus dedos formigaram. A mão fica pesada, né? E aí ela Fica. começa a movimentar sozinha. Ah, escrevi um negócio aqui. Quer Ai, compartilhar? gente. Posso compartilhar. Eu acho que serve para todos, né? Nada muito. Tá escrito aqui: seja grato por cada causa. A gratidão é o dom sublime enviado pelo nosso Pai. Somente viva o momento. Que coisa linda. Que coisa linda, 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 linda. Gente, vocês não sabem como eu tô emocionada de partilhar esse momento com vocês. É sério. Vocês me matam desse jeito. Gente, isso é muito bonito. Vocês estão tendo aqui a prova que todos nós podemos, todos nós somos capazes. A gente só precisa abrir esse canal, se entregar de coração, de alma, e as coisas acontecem, as coisas vão fluir, as coisas evoluem. As canalizações são isso. Eu recebo canalizações de símbolos, desde quando eu me propus a aceitar esse trabalho com os arcturianos. Gente, eu recebo símbolos o tempo inteiro. Eu recebo canalizações de mesas para trabalho, para o meu trabalho. Eu hoje não trabalho mais com, por exemplo, com mesas que eu compro o modelo da mesa. Não, eu consigo fazer as minhas próprias mesas. Eu consigo canalizar as mensagens. E a minha canalização é aqui, ó. Lembra que eu falei? É um tipo também de psicografia. É um tipo também de incorporação, porque, para mim, as frases vêm na minha cabeça, as imagens vêm na minha cabeça. Não é a minha mão que se movimenta sozinha. Isso também é psicografia. Você colocar no papel aquilo que vem para você. Que seja frases, que seja imagens, que seja símbolos, que seja uma música, tá? Então, tirem primeiro esse mito de que para que vocês possam fazer isso, a mão tem que ir sozinha, né? A gente já vê ali o Chico Xavier, tadinho ali, né? Encurvado com a mão, que ele fechou o olhinho fechado. Isso era ele. Cada um é de um jeito, tá?
Então, veio, pega a caneta e o papel, ó. Às vezes vai começar a acontecer de você não tá nem pensando nisso, você começa a sentir dor na mão, no ombro, você começa a sentir descer. Cara, pega a caneta e o papel, porque alguma coisa vem. Entendeu? Então, comecem a fazer isso. Comecem a colocar isso em prática. Sara, o seu trabalho é divino. O caminho que você tem para trilhar é divino. Você não precisa ter medo de nada. Você não precisa se preocupar que o que chegar para você não vai chegar ao destinatário. Você precisa compreender apenas que muitas vezes você serve apenas para eles como um ouvinte. Para eles apenas colocar isso no papel já é um alívio. Entendeu? Por mais que o remetente não, o destinatário não, o remetente, né, não receba. Mas você faz um trabalho de amparo para esses irmãos que precisam muitas vezes, muitas vezes, Sara, a gente não precisa desabafar com alguém. Quantas vezes a gente precisa desabafar com alguém, Sara? Eles precisam desse desabafo. E você, assim como tantos outros, é canal para esse desabafo. Você, assim como tantos outros, é aquela que ouve, que acolhe. E todos nós podemos fazer esse trabalho de sermos ouvintes, de acolhermos. Às vezes a gente não quer que ninguém fale nada pra gente. A gente só quer que eles escutem. E é isso, Sara. É isso. Muitas vezes eles só querem que você coloque no papel. Não tenha medo. Jamais. Muitas vezes, o que te trava em muitas outras situações da tua vida é o medo de você colocar em prática aquilo que você própria colocou para você na sua vida. E aí o ciclo se repete. E aí o ciclo não acaba. Não tenha medo. Não tenham medo. Nós somos divinos. Nós estamos no despertar. E a gente não precisa ter medo. Porque somos muito mais fortes que qualquer treva. A nossa luz é muito mais forte do que qualquer treva. Tá bom? Por favor, Fernanda, a Glau e a Sara, eu quero essas imagens no Essência. Eu agradeço do fundo do meu coração as mensagens da Glau, da Fernanda, da Sara, me tocou profundamente. E coloquem isso para fora, tá? Trabalhem isso. A Mari vai ter lindas mensagens para passar. Em breve. Lindas mensagens. A dona Silvia também. Dona Silvia tem um amparo com ela, que quer tanto, tanto, tanto trabalhar com ela, e ela já compartilha tanto dessa luz, dessa energia, através do alimento que ela entrega para as pessoas no trabalho dela, e ela não tem a mínima noção disso. Mas é divino, viu, Silvia?
Então é isso, meus amados, minhas amadas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido mais, que vocês tenham se identificado dentro das suas mediunidades, dentro da sua espiritualidade. Qualquer dúvida, estou aqui. Obrigada, foi ótimo. Nina, deixa eu só perguntar. Como sempre, né? A letra até que ficou bonitinha dessa vez, mas ficou meio atropelado e assim, meio torto. Quer que eu passe a limpo ou põe do jeito que tá? Não quero a limpa, eu quero do jeito que tá. Por favor. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Gente, obrigado, foi Beijo. ótimo. Eu tava precisando disso, viu? Que eles estavam me cobrando isso já faz um tempinho. Pois é, né? Eu vou pôr em prática, Nina, eu prometo. Tá bom. Talvez é isso que tá Beijo, faltando aqui. Fiquem com Deus, tá? Obrigada, Nina. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau.